Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Queremos estender as nossas boas-vindas a todos que nos assistem pela internet neste culto de adoração e louvor da Primeira Igreja Batista de Porto Velho, estado de Rondônia. Iniciando o nosso culto, gostaria de convidar a todos para abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: a oração de Abacuque. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor,
Ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se escondeu o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cunhã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar, quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira, marchastes pela terra inteira, na tua fúria, pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolhestes. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas, mataste o comandante dos soldados, quando avançavam com uma tempestade para nos atacar. E eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, estamos um dia mais na Tua presença, Senhor, para exaltar o Teu nome e para agradecer por todas as bênçãos, por todo o cuidado que Tu nos tem dado, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua proteção. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, pelas maravilhas que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser o provedor, por ser o médico, por ser todas as coisas, Senhor, e por prover todas as coisas que nós precisamos, Senhor. Nós entendemos que estamos passando por momentos difíceis, mas nós queremos, Senhor, declarar que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que nós Te louvamos, ó Deus, por cada dificuldade, por cada momento difícil, Senhor, que tem acontecido no mundo, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso. Nós queremos dizer, Senhor, que nós dependemos de Ti e que nós confiamos, Senhor, no Teu plano. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar que nós vamos esperar por Ti, Senhor. Sabemos que todas essas dificuldades, todas as coisas que estão acontecendo, Senhor, são para um final glorioso da Tua volta, Senhor. Nós sabemos que precisamos passar por tudo isso, Senhor, mas nós temos a certeza, ó Deus, de que Tu estás conosco e que Tu estás preparando, Senhor, os nossos corações e as nossas vidas para a Tua volta, Senhor. Continua conosco, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a cada dia a termos mais confiança em Ti, Senhor,
e continuarmos firmes, Senhor, agradecendo, louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. Te pedimos e agradecemos por todas as bênçãos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Graça e paz, amados irmãos. Chegou o momento de de intercedermos em prol dos nossos irmãos que estão enfermos e os demais. Vamos ler uma passagem da Bíblia que fala quando Davi encontra socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. É o Salmo 57, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque
A minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Oremos. Amado Deus e grandioso Pai, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Damos glória, Senhor, te damos graças, ó Pai, pelas bênçãos alcançadas, Senhor, que tem nos permitido, ó Pai. Pai querido, chegou o momento de intercedermos, Senhor, junto a ti, Senhor, em prol dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com Covid nas UTIs, em vários lugares, que estão em hospitais, estão em casa também se recuperando, se tratando. Queremos colocar diante de ti também, Senhor, as pessoas que trabalham diretamente, Senhor, que estão na linha de frente, ó Pai, para ajudar esses irmãos, essas pessoas, Senhor, que estão nessa situação, sendo assoladas por este vírus, ó Pai. Os seus cuidadores, ó Deus amado, os médicos, Senhor, esteja com cada um, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que dirigem as ambulâncias, as pessoas que limpam, que fazem a asepsia dos hospitais, das roupas que são lavadas. Cada um, Senhor, que faz o alimento, todos eles estão à linha de frente, Senhor, correndo riscos, mas sabemos que tu estás à frente e que nada nesse mundo acontece por acaso, Senhor. Nada acontece, Senhor, que tu saibas, meu Pai, que seja do seu conhecimento. Nenhuma folha cai sem o seu consentimento. Ó grandioso Deus e amado Mestre, dai-nos a tua bênção, Senhor, a tua proteção, meu Pai. Esteja, Senhor, do lado de cada um, Pai, aquele que precisa de ti nesse momento. Não permitas que ele se sinta abandonado, Senhor. Esteja cuidando de cada um, meu Deus, porque tu és a nossa fortaleza, Senhor. Sem ti nada somos, ó grandioso Deus. Pai querido, queremos agradecer, Senhor, pelas pessoas que se recuperaram dessa enfermidade, as pessoas que estão ainda se recuperando, fazendo fisioterapia, que ainda estão em casa, também pelas pessoas que estão preparando, Senhor, as vacinas. Que essa vacina venha, Senhor, para erradicar esse vírus, meu Pai, de uma vez por todas. Ó grandioso Deus e amados, Senhor, mostra-nos, Pai, como devemos agir, Senhor, como devemos fazer. Dai-nos sabedoria, Pai, coloca na mente dessas pessoas que esse vírus é mortal, Senhor. Ó Pai querido, também queremos colocar em tuas mãos, Senhor, a vida da tua igreja, Senhor, do teu rebanho, ó Pai. Temos um pastor que veio mandado por ti, Senhor Deus, para reunir o rebanho, para fortalecer a tua igreja, Senhor. Cuida dele e de sua família também, Senhor. Esteja à frente de todas as suas ações, suas atitudes. Ó Pai querido, tu és maravilhoso. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que tem nos fornecido, Senhor, que temos alcançado através da oração, através do jejum, através da vigia, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigada, meu Deus, pelas bênçãos que tem nos dado. Senhor, quero colocar em tuas mãos a vida do meu tio, o pastor Heraldo Melo, Senhor. Ele está internado, ele não está com Covid, mas ele está lá no hospital, já saiu da sedação, da intubação. Obrigada, Deus querido, tu tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor por essas pessoas, Pai.
tem atendido o nosso clamor, Deus. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos, ó Pai querido. Graças te damos no nome santo do teu Filho Jesus. Nós oramos e agradecemos a Deus. Amém. Na primeira parte do versículo 10, do capítulo 3 de Malaquias, a Bíblia diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós, nesse momento, estaremos devolvendo a Deus o que Ele nos deu, através de nossos dízimos e ofertas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso do culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade de estarmos devolvendo parte do que Tu deu para nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça na vida das famílias representadas nesse momento que estão assistindo esse culto, ó Pai. Obrigado por tudo que Tu tem dado para nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos da segurança que Tu tem dado. E nós sabemos que é Tu que deu e por isso que estamos devolvendo, Pai. Nos ajude sempre a ter coragem e fé. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E nesta reflexão de hoje, quero desafiá-lo a pensar um pouco no novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos proporciona. Nós vamos pensar e meditar no texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Convido você a me acompanhar nesta leitura. Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado
de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Quando lemos este texto, estamos encontrando uma orientação, uma exortação aos crentes para que vejam e entendam o privilégio que nós e eles experimentam. É muito importante compreendermos, principalmente no tempo em que estamos vivendo, assim como aconteceu àqueles que ouviram da palavra e entenderam de que nós somos privilegiados. Apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar de todas as lutas que enfrentamos no passado, atualmente enfrentaremos no futuro, é preciso compreender que realmente somos privilegiados em Cristo Jesus. Por que razão digo isto e por que interpreto desta forma este texto neste momento? Vejam, meus irmãos, o texto, ele diz, tendo toda a intrepidez. Esta palavra intrepidez, ela significa, ou ela pode ser também traduzida como corajoso, coragem, aquele que não tem medo, arrojado, vá com firmeza. E é interessante que diz, tendo, pois, toda a intrepidez, entremos no Santo dos Santos. Quando o autor fala sobre Santo dos Santos, ele está se referindo ao Antigo Testamento no tabernáculo. Lá naquele local havia o local de adoração. Deus instruiu a Moisés e ao povo de Israel a construírem um local para que ali dentro estivessem os utensílios para a adoração. E dentro deste tabernáculo, que era uma tenda, ela era dividida em duas partes na parte interna, o lugar santo e o Santo dos Santos. No lugar santo havia uma mesa com os pães da propiciação, havia o incensário que representava ali as orações do povo, e também havia ali naquele local um candelabro de 7 braços que era luz, que representava a luz naquele momento, que é a luz do Senhor. Mas no Santo dos Santos, que era dividido por um véu, uma cortina bem alta, ali dentro estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Quando o autor de Hebreus fala aos cristãos, centenas de anos depois, séculos depois, ele está exatamente fazendo com que aqueles irmãos lembrem-se dos nossos antepassados, em que havia, para poder chegar até Deus, era necessário fazer todo um ritual, e ainda assim não se podia ultrapassar um determinado local, porque ali era um lugar santíssimo. Se alguém tentasse passar por ali sem ser autorizado, morreria. Não porque as pessoas matariam, mas porque Deus tiraria a vida daquela pessoa. Aquele lugar era santíssimo. O sacerdote, o sumo sacerdote Arão e todos os sumos sacerdotes posteriores só poderiam entrar ali uma vez no ano. E isso somente depois de fazer todo um ritual de purificação. Aqui em Hebreus, o autor diz, entre com coragem, vá lá sem medo, porque aquele que abriu o véu, Jesus Cristo, com o seu sangue e seu corpo, ele, no seu sacrifício na cruz, e quando lemos os evangelhos falando sobre a morte de Jesus, conta que exatamente aconteceu isso, que ali no templo o véu se rasgou de cima a baixo. Ele não se rasgou de baixo para cima, e é importante a gente destacar isso,
porque duas pessoas, ou até uma, poderiam cortar a ponta do véu e ir rasgando de baixo a cima. Não. O texto bíblico fala que foi testemunhado que o véu se rasgou de cima para baixo, indicando claramente de que agora, por meio do sangue de Jesus vertido na cruz, através do seu sacrifício corporal, porque o sacrifício no corpo, na carne, porque no Antigo Testamento, para poder entrar na presença de Deus, era necessário derramar sangue de animal, de um determinado animal, e também partir aquela carne para ela ser consumida no altar. Hoje não precisamos mais fazer isso, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, e através do derramar do seu sangue, ele também entregou o seu corpo, derramou o seu sangue na cruz, e por meio deste ato, nos deu um novo caminho e uma nova vida. Por isso, neste momento, eu quero desafiá-los a buscar, a viver este novo caminho e esta nova vida. Esta nova vida que nos é proporcionada através do sacrifício de Jesus. E para somar ainda a este privilégio que nós temos, nós encontramos no verso 20 dizendo o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus no lugar santíssimo. Hoje, nós temos livre acesso, e o autor do texto diz: entre com intrepidez, com coragem, vá à presença de Deus, o busque. Porque você tem, nós temos, todo aquele que crê tem, todo aquele que crê em Jesus tem um grande sumo sacerdote intercedendo por nós. O Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João que estava indo ao Pai e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo traria conforto a nós, porque Jesus estaria intercedendo por nós ali perante o Pai. Ele é o nosso maior advogado. Portanto, somos privilegiados, mesmo diante de todos os conflitos e dificuldades. Talvez alguém diga: mas pastor, o texto bíblico não está falando, por exemplo, dessas doenças que estão aparecendo. Não, mas naquela época em que o autor escreve este texto, os cristãos estavam sendo perseguidos. Todo homem e mulher que cria em Cristo Jesus como Salvador era perseguido, perdia seus direitos sociais, políticos, de relacionamento, suas propriedades. Não podiam prestar culto em lugar nenhum. Não era apenas uma restrição de horário, de dias. Não podia adorar a Deus, porque senão poderia morrer. É isto que acontecia naquela época. Hoje, nós estamos passando por uma experiência não tão igual, mas que nos causa alguns desconfortos. Mas, não se esqueça, o mesmo privilégio que o autor escreve aos seus conterrâneos no passado, a nós é dado. E precisamos viver esta certeza em todo tempo e em toda circunstância. É por esta razão que o autor, ao fazer estas afirmações, dizendo: você é privilegiado, você é abençoado, você tem recebido da graça, você tem a oportunidade de acessar a presença de Deus sem temor. Mas aí tem um ponto que você não pode esquecer. Todo homem e mulher que vive esta realidade de ter este acesso e esse privilégio precisa ter atitudes muito específicas para fortalecer ainda mais esta posição perante Deus. É por esta razão que o autor, no verso 22 do capítulo 10, nos faz 4 exortações bem simples, mas objetivas e necessárias à nossa prática. Em primeiro lugar, e é aqui que eu quero deixar este destaque: se você quer viver
o novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo, em primeiro lugar, aproxime-se de Deus com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Olha que coisa, mas como é que eu faço isso? O que o autor está pedindo para mim, dizendo que eu tenho que praticar? Essa tem que ser a minha prática de vida. Em primeiro lugar, se quero me aproximar de Deus, em nome de Jesus, tenho que fazer com sinceridade de coração. Você não pode se aproximar de Deus duvidando. Tiago diz que Deus não valoriza, no seu capítulo 1, aquele que duvida de que Deus é poderoso para fazer o que é necessário em sua vida. Aquele que duvida, que é inconstante, levado por todo o vento de doutrina, homem inconstante que é, Deus não se agrada disto. Portanto, se você vai na direção de Deus, se você quer ter comunhão com Ele, se você quer viver um relacionamento com Ele, seja sincero diante dele, sincero de coração. Não é apenas um ato, um comportamento, como muitos faziam, por exemplo, no Antigo Testamento. Levavam seu sacrifício, o animal morria, ele ia embora e continuava a viver a sua vida do jeito que ele queria. Não, assim não. Deus não nos tem chamado para isso. Na verdade, Deus nos tem chamado para estabelecer uma relação de comunhão real com Ele. Uma relação vivencial, total, plena. Por esta razão, você e eu precisamos a cada momento, a cada instante, vivenciar esta realidade. Sermos sinceros de coração na presença do nosso Deus. Em segundo lugar, dentro desta ideia de se aproximarem, e não é o segundo ponto da mensagem, mas dentro desse primeiro ato de me aproximar, eu preciso também ter plena certeza de fé. Sabemos em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, a sinceridade de coração e plena certeza de fé é essencial. Tendo o coração purificado, veja, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele pelo seu sangue nos purifica de todo o pecado e também de toda a injustiça. Como também de má consciência. Veja, nossa mente precisa estar diante do Senhor plena. Portanto, se eu vou me aproximar de Deus, são ações muito claras e muito objetivas, onde você, eu, estamos completos na presença de Deus. E lavado o corpo com água pura. É claro que aqui esse texto está fazendo uma menção direta ao batismo nas águas. O batismo nas águas não nos purifica de pecado, mas o batismo nas águas nos leva a testemunhar perante todos que somos nova criatura. Quando eu sou batizado, estou dizendo às pessoas, o que eu fiz aqui, estou fazendo aqui, é com sinceridade de coração. É porque eu fui purificado por Cristo Jesus. É porque eu tenho a minha consciência tranquila de que minha vida pertence ao Senhor Jesus. Portanto, nos aproximemos do Senhor com sinceridade de corpo, de mente e de espírito. Em segundo lugar, guardemos, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui eu coloco esse guardar com convicção. Tem muita gente que quando eu converso com elas, se você morrer hoje, para onde você vai? Aquela resposta clássica, normalmente eu ouço, Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. Nós sabemos que Deus sabe. Mas ele diz que todo aquele que crê e recebe a Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Quem crê está salvo, mas quem não crê está condenado. A palavra de Deus é repleta de textos bíblicos que nos dão
orientação e nos dão certeza de que podemos afirmar: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso nos dá a certeza de que eu vou morar com o meu Senhor. E quando o meu Senhor vier, eu vou me encontrar com Ele. Guardamos a esperança, guardamos a certeza de fé. É muito importante que você e eu tenhamos convicção, certeza da nossa fé. Não podemos titubear. As pessoas estão aí fora cansadas de mensagens que não dão certeza nenhuma. Mas você e eu, por causa do privilégio que temos em Cristo Jesus, podemos ter, ser e demonstrar a nossa certeza, a nossa convicção. Portanto, guarde esta certeza em sua mente e em seu coração e mostre-a a todos que estão à sua volta. Em terceiro lugar, o verso 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, nós precisamos, em nossos atos, em nossas ações, nesta busca da presença de Deus, valorizar o meu irmão. E não somente o meu irmão, o texto bíblico, ele consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Muitas vezes olhamos para uma pessoa e achamos que ela não é capaz, não pode fazer. Não. Na verdade, Deus tem nos chamado a estar ao lado do outro e levantando para que ele possa caminhar na direção desse lugar chamado Santo dos Santos ou na presença de Deus. Por isso precisamos nos estimular, nos valorizar, dizer: meu irmão, levante-se, vamos juntos, eu vou contigo. Você não está só. Não tema. Você errou. Arrependa-se, estou ao teu lado. A palavra de Deus nos ensina que se o Senhor Jesus, mesmo se vise o teu irmão pecar, vai até ele e repreenda-o. A palavra repreensão ali não é dar bronca, mas é mostrar a ele ou a ela que o caminho que ele escolheu está incorreto diante de Deus e que você está ali para ajudá-lo. Vós que sois espirituais, ajude, não aponte o erro. Os judeus do passado, e no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus, do verso 1 ao verso 13, ele faz exatamente uma crítica muito forte àqueles religiosos da época, pois eles estavam preocupados com o comportamento dos discípulos que estavam debulhando, estavam comendo no sábado, trabalhando no sábado. Ou melhor, estavam lavando as mãos, não trabalhando, lavando as mãos. De maneira incorreta. Não de uma forma ritualística, não de todo um método, mas eles, os discípulos, nem estavam realmente lavando as mãos, em alguns casos. E os fariseus chegaram a Jesus: olha, seus discípulos aí, ó, quando comem, nem lavam a mão direito, não faz o ritual, tudo mais. E Jesus os critica, dizendo: vocês ficam fazendo regrinhas de tradição que vocês dizem ser certo ou errado e se esquecem de honrar a Deus de coração. Vocês criam normas entre vocês dizendo isso é santidade e se esquecem que esse tipo de comportamento Deus nunca lhes pediu nada, tanto que ele faz uma comparação com relação a cuidar do pai e a mãe. Os mandamentos, o mandamento do Senhor diz que devemos honrar o pai e a mãe. Mas os religiosos da época usavam uma regrinha chamada Corban, que é um título que eles davam para isso aqui é santo, isso aqui é consagrado. Eu não posso ajudar meu pai e minha mãe porque isso aqui pertence a Deus. Mas na verdade não faziam nada nem para Deus e nem para os pais. Então Jesus diz: vocês invalidam a lei
com as suas regrinhas. O autor de Hebreus desafia aqueles que são privilegiados, abençoados por Cristo Jesus, a irem na direção do outro, muitas vezes do fraco, daquele que não sabe, daquele que tem dificuldade, para dizer: vem cá, estou aqui ao teu lado para te ajudar. Levante-se, saia daí, eu vou estar com você. Porque Jesus Cristo nos tem chamado a estarmos valorizando o próximo. Isso é boa obra. Não é fazer para receber o mérito, mas é fazer porque Jesus Cristo fez por nós. Ele já nos dá um novo e vivo caminho. Quarta, última atitude que o Senhor nos mostra é no verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque não podemos nos reunir fisicamente, ou devemos nos reunir de forma limitada. Alguns estão simplesmente usando este momento para não terem comunhão alguma. Não se esforçam nem para participar dos cultos online. E não entendem que este tempo está acontecendo neste momento para podermos ainda mais, na nossa intimidade, estabelecermos uma comunhão com o Senhor. Amados, eu não estou vendo esta época, e eu posso dizer-lhes, sem medo de errar nisso, esta época para mim não é crise. Nunca foi. E posso dizer isso sem medo de errar, porque passei por um momento difícil. Em nenhum momento duvidei que este tempo é o tempo da oportunidade e da preparação. Porque os eventos que estão acontecendo no mundo só mostram que o dia de Cristo está se aproximando. Portanto, não deixemos de congregar. Mesmo que seja online. Ah, pastor, eu não consigo mexer nesses negócios eletrônicos. Peça ajuda. Por isso que o texto anterior diz: vamos nos ajudar. Peça ajuda. Vamos aprender juntos. Porque quando pudermos nos reunir fisicamente, presencialmente, já estaremos nos amando muito mais e profundamente. Não é tempo de crise. É tempo de oportunidade. É tempo de me juntar com minha família dentro de casa e com ela ler a palavra. É tempo de, por exemplo, nós temos um manancial que você pode adquirir na secretaria da igreja e usar o manancial como leitura diária junto com a família. Ali você tem o texto bíblico, ali você tem uma meditação, ali você tem um hino para cantar e motivos para orar. Você tem a palavra de Deus que lhe dá condições para isso. Portanto, meus irmãos, não deixemos de congregar-nos, mesmo à distância. Aproveite este tempo, este caminho novo e vivo que nos é dado por Cristo Jesus, através do seu sacrifício, nos é dado para que o pratiquemos no nosso dia a dia. Por esta razão, devemos sim nos aproximar com sinceridade diante do Senhor. Nós temos que ir na direção do nosso Deus, porque Ele já veio em nossa direção. Nós precisamos guardar a certeza da fé, convicção. As pessoas precisam ver que nós estamos firmados, não há dúvida nenhuma, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que desejamos. Nós precisamos considerar, valorizar uns aos outros, através de palavras, de gestos, de orações, de atitudes reais. E nós devemos nos manter juntos, evitando fugir da comunhão. Não devemos abandonar a comunhão, como é costume de alguns. Alguns estão usando esse tempo para abandonar. Isto é muito triste.
Muito triste mesmo, porque o tempo está acabando. E as nossas convicções precisam, as nossas compreensões da palavra de Deus precisam ser praticadas de maneira muito clara. Não use o distanciamento como justificativa para não agir de acordo com aquilo que Deus lhe tem ensinado. Na verdade, este é o momento em que Deus está te desafiando a mostrar para as pessoas que você é de Jesus, não porque vai no templo, mas porque Deus está presente na sua vida e você é templo de Deus. É por esta razão que nós vivemos um caminho novo e uma vida nova. Não porque nós escolhemos, mas porque Jesus decidiu morar na sua vida. Ponha isso em prática. Compartilhe esta verdade com os outros. Estimule-os. E você verá que o dia do Senhor estará mais próximo ainda de sua vida do que você imagina. Que Deus possa abençoar a sua vida, sustentar o seu coração nesta semana, no dia a dia, e que juntos possamos servir ao Senhor e juntos entrar na presença do nosso Deus com toda a coragem, porque nós sabemos que temos um grande sacerdote falando nosso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra com o Teu rebanho. Que cada um de nós, nesse novo e vivo caminho, possa testemunhar de maneira viva estes privilégios que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos diante do Senhor sempre com certeza de fé. Que possamos guardar a Tua verdade como algo inabalável em nossas ações, valorizando a comunhão com os meus irmãos e com aqueles que estão à nossa volta, para que possamos dar um testemunho vivo de comunhão com o Teu corpo em Cristo. Peço a Tua bênção, a Tua proteção sobre todos e a Tua graça sobre cada um que participa comigo deste momento do culto, como também aqueles que, por razões que Tu conheces, não estão presentes. Ajuda-nos a viver este privilégio chamado Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos e até o próximo culto.